Vamos continuar analisando aqui algumas citações bíblicas onde vem mencionando então o leite, derivados e a carne. Deus prometeu introduzir os hebreus numa terra que manava leite e mel, a Canaã terrestre. Portanto eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3:17. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Deuteronômio 26, verso 9. Continuando, algumas referências a mais que mencionam o leite e o mel e a manteiga, na verdade. Agora, diz assim: Jael, mulher de Heber, deu leite a Cícera em sua sede e o matou. Vamos ver essa história agora. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Isso está em Juízes 4:19. Aí em Juízes 5, 24 e 26 diz assim: Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a sua direita, e matou a Cícera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. O próximo texto vem dizendo que Davi levou 10 queijos ao capitão de 1000 no campo de batalha. E disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. 1 Samuel 17, 17 e 18. Vamos continuar a leitura. Levaram a Davi e os que com ele estavam enquanto fugia de Absalão. Tomaram camas e bacias e vasilhas de barro, e trigo e cevada, e farinha e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, e mel e manteiga, e ovelhas e queijo de vacas. E os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Interessante, né? Ele tinha uma variedade de alimentação bem nutritiva. Sim. Então, diante disso, talvez você pode estar pensando, tá vendo? Esses textos eles vêm falando que eles comiam queijo, tomavam leite, etc, etc. Né? A pergunta ela continua. Esses artigos alimentares dos tempos bíblicos, o que nós comemos hoje tem a mesma qualidade que naquele tempo? Era produzido da mesma forma que naquele tempo? Vamos dar uma olhada aqui em algumas notícias que vêm nos dando ciência de que nos nossos dias artigos como esses têm sido reprovados em muitos testes de qualidade, tem ficado comprovado que fazem muito mal à saúde, né? Por exemplo, nesse site aí da Proteste, ela constata que o queijo Minas Frescal pode não ser tão saudável quanto você acredita. É uma matéria do dia 26 de junho de 2017 que diz que 90% dos queijos Minas Frescal analisados pela Proteste contém mais gordura total do que apresenta a embalagem. Olha que interessante, né, André? Sim, reprovado, né? Então, muitos desses queijos, eles contêm sal demais, contêm gordura demais, além de muitos deles serem feitos com coalho de porco, né, André? Nossa, realmente. Eles são feitos com coalho de porco, né? É o que eles tiram do estômago do porco para poder coalhar o leite e fazer o queijo, né? Então, fica comprovado aí que não é seguro comer esses tipos de alimentos.
Consumo exagerado de carne e queijo é tão ruim quanto fumar. Proteína em excesso durante a meia-idade quadruplica risco de câncer, segundo estudo. E podemos analisar que não só excesso de proteína, nós podemos ver também que a carne, por exemplo, está doente, né? As carnes elas estão dando tumores muitas vezes. Eu já vi vários vídeos mostrando tumores dentro das carnes, ela roxeada, ela com cores estranhas. O queijo é a mesma coisa. Imagina uma vaca que produz leite 24 horas por dia ali praticamente, onde sangra muitas vezes ali, dá antibiótico, mas não é suficiente, aí o antibiótico passa para o leite e ainda você tem que fermentar aquele leite para virar o queijo, e é praticamente um leite estragado, por assim dizer. Então realmente não está seguro mais a gente comer. A gente vai ver alguns textos aí comprovando, né, conselhos que foram dados há muito tempo atrás. Exatamente. Por exemplo, esse conselho que já aparece em sua tela, do parágrafo 632 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, de Ellen White, vem dizendo que o queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Olha que interessante. Ela diz também no parágrafo 633 que a manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas em regra melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável, é totalmente impróprio como alimento. Isso foi citado também no livro A Ciência do Bom Viver, né, em 1905. Então, olha quantos anos atrás foi dito que esses artigos alimentares eles não são próprios para alimento, né? O parágrafo 634 do Conselho sobre Regime Alimentar vem dizendo que muitas mães põem à mesa de maneira que se torna uma cilada para a família. Olha, alimentos cárneos, manteiga, queijo, ricas pastelarias, alimentos temperados e condimentos são usados livremente por velhos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Olha a influência entre a contaminação do corpo e da mente. Então, esses alimentos eles prejudicam o estômago e, por tabela, por consequência, eles prejudicam também o intelecto, né? Sim. Os órgãos produtores de sangue não podem converter esses artigos em bom sangue. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. O efeito do queijo é deletério, ou seja, nocivo à saúde, né? Conselho sobre Regime Alimentar, páginas 638 e 368 e 369. Nós vemos aí, né, André, conselhos tão antigos, preciosos, né? E hoje a ciência ela tem comprovado isso, como nós vimos aí, né, que o consumo exagerado de carne e queijo é tão ruim quanto fumar, né? Sim, sim. E ela dá ali também algumas outras coisas que é comida hoje, como alimentos muito condimentados. Quando nós temperamos demais o alimento, fica estimulante, aí você muitas vezes leva-se a excesso aquilo que era saudável e se torna até prejudicial porque se comeu demais. Então isso também é um detalhe que muitos não se atentam na questão dos temperos, querem colocar dos mais ricos temperos. Hoje em dia até o glutamato monossódico é uma coisa que tem sido usado muito nos alimentos industrializados principalmente, para que você come você quer comer outro e outro e outro, enquanto não acaba o pacote, enquanto não acaba com a sua saúde, você não quer parar. Então, leia o rótulo, analise isso, ore a Deus para que Deus te liberte, né, dos vícios que tem te atrapalhado a progredir muitas vezes na carreira espiritual, porque muitos desses vícios realmente nos atrapalham a termos uma comunhão mais profunda com Deus, um momento mais profundo de oração, porque você ora e já está dormindo, porque às vezes a comida está tão pesada que você não consegue nem orar. Enfim, tem vários conselhos que poderíamos dar, mas vamos continuar aí a palestra. Alimento do menino Jesus. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem.
Em outras traduções dizem coalhada e mel. Está lá em Isaías 7, 14 e 15. Outra citação de Jesus aí, no caso agora comendo peixe, né? E não o crendo eles ainda por causa da alegria, não acreditaram que ele tinha ressuscitado, né? E estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, 41 e 43. Então muitas pessoas, né, André, nesse texto, o que eles dizem? Tá vendo? Jesus comeu peixe, né? Então também posso comer peixe. Né? Só que eles se esquecem da questão do tempo em que Jesus viveu. Sim. Né? Como que a natureza ela estava naquele tempo. Como era mais seguro se alimentar de carne naquele tempo, de peixe, do que hoje. Hoje a poluição dos rios, dos mares, com óleo, né? com vazamento de petróleo, com químicas, metais, né? Pesados. Até metais pesados. Né? Tem um estudo que eu vi uma vez que uma cidade inteira ela ficou doente, uma doença para a morte mesmo, por causa de um local específico em que tinha vazado algumas coisas no mar, uma substância específica, e todos aqueles que estavam comendo peixe, que ali era todo mundo comia peixe praticamente, era a subsistência deles quase, ficaram doentes. E aí, até que descobriram a causa daquela doença e tal, e viram que realmente vinha do peixe. E assim, e hoje em dia, cada vez mais a gente tem visto isso, o mar sendo contaminado. Aonde que se joga, por exemplo, o valão hoje em dia, muitas vezes? É no mar. Imagina, jogar valão, restos de fezes, tudo no mar. Então, é muito triste o que tem sido feito de contaminação, de poluição nos mares, de forma que não está sendo mais confiável. E ainda tem outro agravante. Os peixes muitas vezes são criados em tipo uma estufa, né? Um aquário ali, onde tem um monte de peixe um em cima do outro ali. E são alimentados com rações muitas vezes químicas, cheias de hormônios, enfim, então eles não têm ali espaço de direito para se desenvolver. A ração é prejudicial para a nossa saúde, porque vai se acumulando aqueles hormônios no corpo do peixe durante o tempo de vida dele. Então realmente está muito inseguro a gente comer determinados tipos de alimento. Vamos para o próximo texto bíblico. Quando a comida e bebida pode levar à pobreza? Olha, será que é possível, André? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. Olha, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Provérbios 23, 20 e 21. Então, quantas pessoas, não é mesmo, André? Ao invés deles economizarem, talvez até para comprar um eletrodoméstico para dentro de casa, como eu já vi casos de pessoas que não tinha nem geladeira, mas estava gastando dinheiro com churrasco e cerveja. É o vício, é o apetite, né? O apetite depravado. Muitas vezes nós não pensamos direito, nós pensamos com as paixões, não com o raciocínio realmente. O próximo slide está escrito assim: ter educação ao comer e não cobiçar iguarias. Por que nós não podemos fazer isso? Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que é posto diante de ti. E se és homem de grande apetite, outras traduções falam glutão, põe uma faca à tua garganta. Não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Hoje em dia, quantos alimentos... Onde está escrito isso? Em Provérbios 23, versículo 1 ao 3. Então, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas elas fazem pratos, aqueles pratos bonitos, aqueles pratos, né, que chamam a atenção no olhar, mas muitas vezes são comidas enganosas, porque ali está cheio de açúcares, com leite, que né, é uma bomba para o organismo, com vários outros tipos, às vezes, de químicas ali, com fermento químico, com tantas coisas químicas, que acaba que realmente é um alimento enganoso. Vamos para o próximo slide. Daniel e seus amigos seguiram o conselho de Salomão, né? Eles não
se iludiram Sim. com as iguarias do rei, né? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as porções das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel 1:8. Então, olha que interessante, né, André? Muitas pessoas em uma situação semelhante, o que eles iam fazer? Eles iam esfregar as mãos, né? Oh, beleza, é agora que eu vou aproveitar, não é mesmo? Muitos iam fazer isso. Mas Daniel, ele não fez isso, ele não se iludiu, ele não se deixou enganar com aquelas porções, aquele manjar, aquela mesa farta do rei. Não. O cheirinho. Ele pediu permissão para não se contaminar com aquilo. E ele foi atendido, e o resultado foi que ele ficou 10 vezes mais forte e mais inteligente, né, André? Sim, sim. 10 vezes mais sábio do que todos os sábios que haviam ali, não é só entre os que estavam sendo analisados, todos os sábios que haviam no reino de Babilônia, até os mais de idade. Olha que Daniel devia ter aí entre seus 18, 20 anos, né? Alguns estudos mostram. Então, imagina, um jovem tem uma sabedoria maior do que uma pessoa de 60 anos que já viveu tanto tempo, que tem tanta sabedoria muitas vezes. O próximo texto nos mostra que devemos comer e beber para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Essa acho que é um texto que todos nós deveríamos meditar mais, porque faz a diferença muito grande quando nós temos um objetivo com a nossa alimentação, não só com a nossa alimentação, mas com o que nós bebemos, com o que nós ouvimos, com o que nós vemos dia após dia. Se a gente tiver esse objetivo de fazer tudo para a glória de Deus, com certeza nossa vida vai ser muito diferente. A gente vai analisar mais o que nós estamos fazendo de nossas próprias vidas. O próximo texto: não é bom escandalizar os irmãos quanto à comida. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Romanos 14, 21. Então, André, muitas pessoas elas não se atentam para isso, né? Elas não estão preocupadas o que o outro vai pensar. Sim. Eu quero comer, beber e aproveitar a vida, e ninguém tem nada com a minha vida, não é assim que muita gente pensa? Muitos cristãos, né? Sim. Porque aqui esse texto está se aplicando aos cristãos, não é aos mundanos. Sim. Né? Então é possível, André, a forma como eu como escandalizar alguma pessoa? Sim. Fazer alguma pessoa tropeçar? Uhum. E muitas vezes pela amizade, pela influência que você tem, você pode levar o outro a comer em excesso juntamente com você. E isso se você for estudar sobre a questão, por exemplo, de metabolismo, tem pessoas que têm um metabolismo um pouco mais rápido e pode comer uma quantidade um pouco maior do que outro que tem um metabolismo um pouco mais lento. E aí você come em exagero, exemplo, você que tem metabolismo rápido, ainda come em exagero, o outro que tem um metabolismo mais lento, quer te acompanhar, por assim dizer, comer junto com você, e faz com que o outro fique doente de tanto comer. E isso também é prejudicial. Ou então uma pessoa que não trabalha em esforços muito físicos, trabalhos físicos braçais, quer comer, uma pessoa que trabalha por exemplo, no escritório, e quer comer igual uma pessoa que trabalha em um trabalho braçal. Isso não faz sentido. Então hoje em dia ocorre muito isso. As pessoas elas não sabem o quanto que elas precisam realmente para estar nutridas. Infelizmente se perdeu um pouco disso. Então às vezes como demais ou como de menos. Então tem que ter um equilíbrio. É possível fazer do estômago um Deus? Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 18 e 19. Quantas pessoas têm pensado só no ventre e têm feito um Deus, ou seja, o que ele pede, a gente faz. Pediu uma carne, eu como. Pediu uma carne mal passada, eu como. Pediu um queijinho ali, uma fritura, qualquer coisa que ele pedir, manda para dentro. Isso realmente tem acontecido muito.
e fala ali cujo fim é a perdição, né? É para a confusão deles. É algo muito triste. As pessoas estão confusas hoje em dia, até os pensamentos delas estão confusos, porque não se atentam a regras simples de alimentação, de saúde, né? A gente fala aqui muito da alimentação, mas há outras regras também, como às vezes dormir mais cedo, tomar um sol, tantas coisinhas simples, beber uma água. Tem pessoas que não gostam nem de água, né? Então, assim, tudo isso faz a diferença para que as pessoas tenham um pensamento menos confuso e pensem mais nas coisas celestiais. É muito difícil você ter uma saúde precária e conseguir ter pensamentos elevados, pensamentos puros, pensamentos santos. É bem complicado, realmente é muito difícil, né? Exatamente. Vamos agora ler esse conselho inspirado aí, olha. Os que transgridem as leis de Deus existentes em seu próprio organismo não serão menos vagarosos em violar a lei proclamada no Sinai. Olha só. Aqueles que, após haverem recebido a luz, se recusam a comer e beber guiados pelo princípio em lugar de serem controlados pelo apetite, não serão perseverantes com relação a serem governados por princípio em outras coisas. A ventilação do assunto da reforma no comer e beber desenvolverá o caráter e conduzirá infalivelmente à luz àqueles que fazem de seu ventre um Deus. Ellen G. White, Conselho sobre Saúde, página 39. Então nós vemos aí, meus queridos, que aqueles que após haverem recebido a luz, agora vocês já receberam a luz. Quanta coisa nós já transmitimos aqui nesses vídeos para vocês. Nenhum de vocês que assistiu todo esse material é agora inocente. Se você se deixar guiar pelo seu apetite e não pelos princípios, comer não só com o paladar, mas comer principalmente com a razão, né, André? Sim, sim. Sabendo que o que você está comendo vai produzir um bom sangue, vai produzir saúde para o seu organismo. E não comer só pelo instinto, pelo apetite, pela emoção. Né? Muitas pessoas comem pela emoção. Está ansioso, come, não é, André? Tem gente que quando está ansioso não come, tem outros que comem demais. É o contrário, às vezes acontece. Melhor seria, acho que se não comesse, porque o jejum ele também é benéfico para esses casos. Mas enfim, então que nós possamos ter usar as paixões superiores, não as inferiores. Superiores porque os desejos bons, né? O desejo de fazer o que é correto. A gente tem que pedir essas paixões do alto, por assim dizer. Por mais que paixão ela é praticamente usada só para parte negativa, existe uma paixão que também tem a ver com amor, que é o amor do céu. Né? Então, a paixão de Cristo, por exemplo, levou a morrer por nós, né? Mas ela não pode ser uma coisa que passa como fogo de palha, né? Dizem. Tem que ser algo mais duradouro. Então, por exemplo, quando você está gostando de alguém, você tá com aquela paixão, mas aquilo não pode ficar só naquilo. Tem que o amor ele é princípio, ele não é apenas paixão. Ele não é sentimento, né? Ele não é sentimento, exatamente. Então, de início é um sentimento que você sente pela pessoa, mas depois se transforma em real amor. Assim é que muitas vezes nós podemos estar com relação a Cristo. De início nós somos atraídos, temos aquele impulso de ir até Cristo. Aí depois a gente vai aprendendo a amá-lo dia após dia. Então porque nós somos a noiva de Cristo, né? A igreja é a noiva de Cristo. Então deveríamos aprender a amá-lo a tal ponto que se qualquer coisa que nos tire o foco de Cristo, que nos atrapalhe de ter comunhão com Ele, a gente realmente erradicar de nossa vida, tirar, abandonar aquele vício, aquilo que está nos impedindo de ir até Ele. Exatamente. O perigo da glutonaria e despreparo espiritual. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Um texto bem forte, né? Porque Jesus ele virá como ladrão, a Bíblia diz.
E ele virá como ladrão para aqueles que não estão vigiando, porque aqueles que estão vigiando, eles vão entender o tempo, os sinais, e vão fazer como os discípulos em Jerusalém, vão sair dali e vão fugir e tal, e vão estar aguardando a Cristo em vida. Mas aqueles que estão arraigados neste mundo, com as glutonarias, com as embriaguez, e é interessante que eu digo dou aula de naturopatia, e a glutonaria, ela também pode ser uma forma de embriaguez, porque quando você come demais, além do que você precisa, você pode gerar álcool no seu organismo. Então as pessoas podem ter, por exemplo, uma cirrose hepática ou algo mais grave por estar comendo demais, e a pessoa nunca bebeu, por exemplo. Por que será que tem uma doença tão grave? Muitas vezes é a glutonaria, é comer em excesso. E cada pessoa não pode ser padrão para outra pessoa. Tem pessoas que têm metabolismo rápido e trabalham no braçal, então vai comer um pouco a mais. Outra pessoa tem metabolismo lento e trabalha sentado. Então é totalmente diferente. Cada um sente. Se a pessoa mastiga bem, se ela tem uma boa digestão, beleza. Agora, às vezes a pessoa sente muita azia, estômago pesado, empazinado, cabeça pesada. Pode ser que esteja comendo a mais. Então cada um tem que se analisar e ver o quanto que é necessário. Não existe um padrão exato. Veja agora esse texto onde vem nos falando um pouco mais sobre a glutonaria e a intemperança. A glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Olha aí, Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula à custa da saúde e mesmo da própria vida. Comer, beber e vestir-se tornam-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas existia antes do dilúvio, e este estado de dissipação é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. Carta 34, de 1875. O quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade moderna caminha. Patriarcas e Profetas, página 102. Citado por Ellen White no livro Eventos Finais, página 22. Então, meus amados, a glutonaria, a intemperança, o excesso no comer e beber tem levado milhares, milhões, bilhões de pessoas à ruína, à destruição, sem ao menos perceberem, né? Então é muito importante realmente estar atento com relação a esses aspectos da vida, para que aquele dia não venha sobre nós como um laço, como fala na palavra de Deus, como Jesus nos advertiu, né? Os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em veredas seguras. Não têm a mínima desculpa quanto a comer a carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doença. Câncer, tumores e moléstias do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Está lá em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 383, da autora Ellen White. Cânceres, tumores e enfermidades inflamatórias são causados em grande parte pelo alimento carne. Segundo a luz que Deus me deu, a predominância do câncer e dos tumores é em grande parte devido ao uso abundante de carne de animais mortos. Está lá também na página 388 do mesmo livro. Então, meus irmãos, a gente pode ver aí que o câncer, uma coisa que é tão comum que eu analisando, eu estava na segunda maior causa de morte no mundo. Se não me engano, na época que eu vi, faz alguns anos, era 9 milhões e meio de pessoas que morriam por ano, só de câncer, imagina. E o dobro desse número praticamente era de infarto, de veias entupidas por causa muitas vezes de gorduras em excesso, por causa de várias outras estilos de vida, falta de atividade física, sedentarismo e tantos outros problemas. Então a gente pode
realmente acreditar nisso, porque a gente vai ver até alguns artigos científicos mostrando isso. Não é algo da cabeça de uma pessoa, não é algo... não é uma única pessoa que comprovou isso. Tem estudos científicos que mostram que realmente a carne tem esse poder aí de causar essas doenças. E o interessante, André, é que esse texto, esse primeiro que você leu, ele foi escrito em 9 de outubro de 1902. Olha só há quanto tempo atrás. E o outro, o último, foi escrito em 1896. Né? Sim. Ali tem algumas citações que muitas pessoas podem até fazer piada, né? Comer carne de animais mortos. Não tem como comer animal vivo, né? Mas aqui, o interessante é nós pensarmos o seguinte: as pessoas que comem carne, elas fazem do seu estômago cemitério. Né, André? Sim, é uma coisa que muitos, até pessoas que não são cristãs, Sim, já falam isso. Eu não quero fazer do meu corpo um cemitério. Quando você come carne, você está fazendo do seu estômago um cemitério. Você está jogando cadáver lá para dentro. E a carne ali, como você viu no texto, ela deteriora-se no seu estômago e cria doenças, porque o nosso estômago, ele não foi criado para digerir carne. A carne, você sabe quantas horas a carne fica no seu estômago? 72 horas. Não é isso, André? Seria no intestino, mais especificamente. No intestino, né? Porque no estômago, geralmente, o alimento fica ali 3 horas, por aí, demora-se um pouco mais a digerir. Mas ela demora no estômago, dá mais trabalho para o estômago, e no intestino, que são 9,5 metros mais ou menos de comprimento, ela passa ali, ela demora para passar por ali, porque ela é pesada, enfim, vários motivos, então ela demora muito tempo para sair do intestino. E ela apodrece ali, não é mesmo? Sim. Então, nesse processo, câncer, tumores e moléstias do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Então, olha só, uma mulher que tinha apenas a 4ª série primária escrever essas coisas nessa época, e hoje olha o que a ciência diz. Veja nessa matéria aí, por exemplo, olha. Carne vermelha pode aumentar o risco de câncer, diz estudo. Cientistas alertam que os altos níveis de ferro presentes na carne vermelha podem aumentar o risco de câncer no intestino, segundo informa o jornal britânico Daily Mail. O ferro pode desencadear o processo da doença por meio de um gene defeituoso neste órgão. Olha que interessante, né? Já esse outro site aí diz o que, André? A carne vermelha está ligada a maior risco de morte por várias causas, diz estudo. Segundo pesquisa, o grupo que consumiu maior quantidade de carne vermelha teve risco de 26% maior de morrer por uma variedade de causas em comparação ao que comeu menos. Então, é realmente comprovado. E assim, ali falou por causa do ferro, mas será que é só por causa do ferro? Não, por causa de várias outras coisas, né? Vários aspectos. Eles minimizam um pouco. Eles minimizam, porque eles não podem falar toda a verdade, senão vai assustar as pessoas. Então, eles jogam de leve. Sim. Mas vocês podem pesquisar. Isso aqui é só um direcionamento para vocês. Vocês podem pesquisar aí na internet os riscos da carne. A Organização Mundial de Saúde, ela já indicou que o consumo de embutidos, né, essas carnes processadas aí, linguiça, empanados, essas coisas são altamente cancerígenas, né? Sim. Se não me engano, até meu pai fala direto comigo isso, que tem um estudo que mostra que deveria ser comido 2 vezes na semana carne, e o tanto que cabe na palma da sua mão, Tá cada vendo? vez que você comesse. Então, quantas pessoas que será que fazem isso? É porque a maioria come quase todos os dias, e uma quantidade muito maior do que só o que cabe na Sim. palma da sua mão, né? Infelizmente é essa situação. Não precisamos de carne e leite para ter saúde, afirma médica brasileira. Olha que interessante. Ela disse o seguinte, ó, na matéria: é cada vez maior o número de médicos e especialistas, cada vez maior, hein? Está crescendo o número de médicos e especialistas que recomendam uma dieta vegana para a prevenção de doenças e melhoria da saúde.
Dentre os profissionais defensores da alimentação vegetal está a médica brasileira e mastologista doutora Carla Daniela Santoni. Em uma entrevista concedida por e-mail no dia 17 de novembro de 2016, ela revelou como uma dieta rica em carne e laticínios pode ser prejudicial para a saúde, dando dicas para aqueles que desejam ter uma alimentação mais saudável e principalmente ética. Então está aí, né, André? Está crescendo cada vez mais. Você que está aí nessa área da naturopatia tem percebido realmente que está crescendo o número de médicos, de nutricionistas, que são adeptos aí do vegetarianismo, do veganismo. E mesmo médicos que estudaram em Harvard, estudaram em outras universidades, aí, médicos alopáticos, como chamamos, têm aberto os olhos para a necessidade de uma mudança na alimentação, de fazer uma medicina integrativa, onde une as coisas naturais, suplementos naturais, porque antigamente era tudo à base de remédio. Mas hoje em dia não, tem muitos médicos que realmente, você pesquisar na internet aí, Dr. Dayan Siebra, a gente pode citar Dr. Lê Ribeiro, a gente pode citar Samuel Dalelaste, é um médico muito interessante também, que ele explica ali fisiologicamente cada detalhe, e ele trabalha com a medicina integrativa, onde leva o cliente, o paciente, a usar os remédios naturais, a suplementar uma melatonina, a suplementar uma vitamina D, a suplementar vitaminas que estão faltando, que muitas vezes não precisaria de remédio nenhum. E a causa da doença é a falta daquela vitamina. Né? A gente pode citar escorbuto, que é falta de vitamina C, a gente pode citar raquitismo, que é falta de vitamina D. Então, assim, doenças que colocaram o nome, mas que na verdade são apenas falta. E a falta da B12 causa o quê? E causa muita coisa, mas a gente pode citar principalmente paralisia parcial ou até completa, dependendo da gravidade, tremores, a gente pode formigamento nas mãos e nos pés. E a B12 é a que mais falta aí nos vegetarianos e veganos, né? A Sim. B12, né? Até nos que comem carne hoje em dia tem faltado, porque o boi hoje em dia ele não come mais grama direito, ele come muita ração. Então a B12 ela está no solo, presente no solo, mesmo que em menor quantidade hoje em dia, ela ainda está presente. Só que aqueles bois que comem a ração, eles muitas vezes eles têm que suplementar a B12 no boi. Já pensou? Então você tem que dar a ração já suplementada, ou então por injeção para o boi, para que ele não morra. Eles dão uma quantidade mínima. Então para você também às vezes vai ser pouca quantidade, mesmo você não comendo carne. Então eu recomendo quem é vegetariano, quem ainda não é vegetariano, faça um exame de B12, faça um exame de vitamina D, que é o hormônio do sol. Se a B12 estiver abaixo de 500, 400, pode suplementar, pode manipular. Se a D3 estiver abaixo de 30, aí já pode suplementar tranquilamente. Eu, por exemplo, estou suplementando, né, André? Isso. Até queria te perguntar, eu terminei 30 pastilhas, né? Agora você tinha me falado, mas são 15 ou 30 dias mesmo que pode esperar? São entre 15 a 30 dias. Eu falei que 15 dias porque pelo menos dá um descanso, e a validade também, tem a questão da validade. Sim. Não pode demorar demais para tomar. Exatamente. Mas você pode demorar entre 15 a 30 dias para você tomar outra novamente, depois que você tomou 30 dias, porque aí seu corpo descansa e depois ele vai ter uma absorção melhor ainda. Então tomar direto pode também, até pode, mas não é o ideal. Você vai ter uma absorção baixa. Entende? E aí depois das próximas 30 pode ficar alguns meses. Isso, exatamente. Até tomar novamente, né? A não ser que a sua vitamina D ou B12 estava muito baixa, aí você já tem que, depois de 30 dias, já suplementar novamente. O que eu recomendo é fazer um exame, né? Faça um exame, ver se aumentou realmente, se aquela laboratório que você manipulou, aquela vitamina é confiável, se realmente está funcionando. Isso também é interessante a gente analisar. Enfim, vamos lá. Última geração semelhante aos antediluvianos. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 38 e 39. Então, a gente sabe que nos últimos dias vai ser igualzinho foi já está sendo, né? Já está sendo. Já está sendo assim. As pessoas só querem saber de comer, beber e transar. Não é essa a moda? Comer, beber e ficar na promiscuidade. É isso que as pessoas querem.
Hoje tá com um, aí amanhã tá com outro, aí junta, não casa mais, aí depois enjoa daquele, separa e casa com outro, e por aí vai. É assim que as pessoas estão vivendo hoje, né? Inclusive até no meio cristão, né? Até no meio cristão. As pessoas estão sem paciência, sem tolerância, sem amor, né? Sem compromisso, sem compromisso. Aquela coisa daquele compromisso feito com Deus no altar acabou, né? E muitas pessoas estão vivendo como os antediluvianos. É um sinal de que Jesus está próximo de voltar, né? Sim. Agora, olha o que diz essa matéria aí da revista, super interessante. Estudo revela a curiosa relação entre açúcar e câncer. Olha, células mutantes gostam de açúcar e agora sabemos por quê. Então vejam só vocês, muitos vegetarianos, muitos veganos, eles largam a carne, largam os ovos, largam o leite, mas é difícil largar o açúcar, né, André? Ellen White até fala que muitos querem substituir a falta da carne com o açúcar, como nós veremos no próximo texto. Então, realmente, o açúcar ele é mais viciante do que uma droga, realmente. O açúcar não é bom para o estômago, produz fermentação, o que embota o cérebro e deixa a disposição irritadiça. E tem se demonstrado que, para a saúde do organismo, 2 refeições são melhores do que 3. Muitos podem até se assustar com essa recomendação. Como assim 2 refeições? Meus irmãos, a Ellen White fazia 2 refeições ao dia e ela, se não me engano, era 7 horas da manhã e 1 hora da tarde, depois só no outro dia. Ela praticava o que chamamos hoje em dia, que a ciência está até em alta divulgando isso, o jejum intermitente. Quantos aqui já ouviram falar do jejum intermitente? É um jejum que você fica aí, deixa o seu estômago descansar um período de 15 horas para em diante, que é onde as células nossas fazem a autofagia, onde as proteínas de má qualidade, mal formadas, elas são mortas e são refeitas. É a regeneração celular. Exatamente. Né? Então a sua aparência se torna um pouco mais jovem. Quantos aqui não querem ter, às vezes, uma pele mais bonita? O jejum intermitente pode ajudar com isso. Quantos aqui não querem prevenir o Alzheimer, por exemplo, né? Porque vai ali renovar, fazer uma regeneração celular de proteínas, que muitas vezes o Alzheimer ele tem a ver com isso, a má formação das proteínas no cérebro. O câncer, por exemplo, também, a multiplicação exagerada das células. Então, vamos consertar o nosso corpo fazendo de vez em quando um jejum intermitente. Talvez não todos os dias, 2 refeições, mas umas 2 a 3 vezes na semana, quem sabe, pelo menos uma vez na semana, faça um jejum intermitente, faça essa janela um pouco maior de espaço de uma refeição para outra e você verá pelo menos um pouco de benefícios em sua saúde. Então, será que o açúcar ele embota o cérebro? O que é embotar o cérebro, André? É ficar anuviado, né? Você não conseguir pensar direito, o lóbulo frontal não funcionar, o seu raciocínio de juízo, de discernimento muitas vezes não funciona porque você comeu muito açúcar. Já pensou? Imagina. Isso está lá em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, né? Com relação à mente, com o caráter, com a personalidade. Pessoas que muitas vezes alteram-se de humor muito rápido, né? Aquelas mulheres irritadiças, muitas vezes, que o homem não tem paciência de aguentar, porque uma hora tá bem, outra hora tá mal. Pode ser, tem a ver com açúcar, pode ser não, tem a ver muitas vezes com açúcar, porque quase tudo hoje em dia que a pessoa come tem açúcar, né? É muito difícil ter um prato que não tem açúcar, até o pão tem açúcar, tudo tem açúcar, mesmo, eu não tô falando só do carboidrato, que é o trigo, mas açúcar mesmo, né? Sim. Açúcar branco. Então, biscoito tem açúcar e sal, tudo tem açúcar e sal. Vamos lá. Sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isso sobrecarrega o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do mecanismo vivo afeta muito diretamente o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Essas mudanças devem ser feitas com prudência.
e o assunto deve ser tratado de maneira calculada, a não desgostar e suscitar preconceito às pessoas a quem queremos ensinar e ajudar. Então, ela via, mas ela também não chegava assim, tá tudo errado e tal, irmão, não pode fazer isso. Não é assim que funciona. Nós não podemos chegar e assustar a pessoa. A gente tem que ser prudente. Mansos como a pomba e prudente, tato, né? Prudente como a serpente. A falta de tato, meus irmãos, muitas vezes causa mais prejuízo do que se não falasse nada. Tá? Porque a pessoa, ao invés de aceitar o seu conselho, ela repugna. Ela coloca... Todo mundo que vier falar com ela de alguma coisa de saúde, ela... não, vocês são tudo chato, vocês, né? E tal. Então, infelizmente, meus irmãos, a gente tem que aprender a realmente ter esse tato, como nosso irmão aqui falou. Falta de tato causa grandes prejuízos à obra de Deus. Essa parte me chamou muito a atenção, André. Tudo quanto embaraça o ativo funcionamento do maquinismo vivo afeta muito diretamente o cérebro. Interessante, né? O título da nossa palestra é qual? Purificação da carne e do espírito, do corpo e da mente. Né? Então nós vemos que uma coisa está intimamente relacionada à outra. Se você prejudica, sobrecarrega o seu organismo, o seu intestino, o seu estômago, você está muito diretamente também prejudicando, afetando o seu cérebro. Né? Sim. E isso foi escrito em 1870. Olha só há quantos anos atrás, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa que come errado, come de tudo, come muito refinado, ela tem o intestino, por exemplo, mais preso, não faz atividade física, tem o intestino mais preso. E aí, o que acontece? O cérebro fica irritado. Quantas pessoas estão enfesadas, né? Como existe esse ditado aí, nossa, a pessoa está enfesada. Ela está cheia de fezes dentro, isso gera toxinas, leva para o cérebro e o cérebro fica com dor de cabeça, irritado, com mau humor, porque não liberou ali as toxinas do corpo. Então isso é muito sério. E essa conversa de que o estômago é o segundo cérebro, André? Interessante. Como é que funciona isso aí? É verdade ou é mito? Mais especificamente o intestino. É o intestino, né? Não é o estômago, não. É o intestino, né? É o intestino. O intestino, ele é para mim, ele é o objeto mais importante do nosso organismo. É o órgão, né? É o órgão, por assim dizer, mais importante. Por quê? 95% da serotonina, que é um hormônio que traz o bem-estar, a alegria ali, a felicidade, até chamado de hormônio da felicidade, ele é produzido no intestino. Então, se você tem o intestino preso, intestino preguiçoso, por assim dizer, você não vai produzir essa quantidade de serotonina suficiente para você estar bem-humorado todos os dias, para que você esteja feliz, né? Para que a pessoa fale com você, você não dê uma patada na pessoa do nada. Então, assim, é necessário que o seu intestino funcione bem para que produza essa serotonina, e 5% só é do cérebro da serotonina produzida. Então, se você cuidando do seu intestino, da sua alimentação, você naturalmente vai ter uma qualidade de vida melhor, uma alegria maior, né? Sorrir mais. Né? Então, quando a pessoa tá estressada, tá nervosa, e o outro fala com ele assim, vai defecar, então isso daí é uma boa orientação mesmo? Pra pessoa ficar mais alegre, mas... E não é, né? Porque você falar isso com a pessoa, ela vai encarar como uma crítica, como um xingamento, como né? Um xingamento. Se a pessoa não entender realmente, ela vai encarar como um xingamento. Mas isso realmente tem a ver, e é bom a gente orientar as pessoas, né, nessa questão de ter por exemplo, comer mais fibras, e não só fibras, mas a água também. As mulheres, por exemplo, elas têm muita facilidade de ter o intestino preso, as mulheres especialmente. Então elas têm que beber mais água do que o homem, porque elas perdem também no fluxo menstrual, por exemplo. Olha. E elas têm dor de cabeça muito mais fácil do que um homem por falta de água. Se a mulher ficar um tempo sem beber água, a primeira local a afetar é a mente ali. Ela sente dor de cabeça muito fácil. Então, mulher que você está nos ouvindo, beba mais água. Se você sente dor de cabeça constante, beba mais água. Pelo menos esse passo aí, se você cumprir, você vai ver que vai diminuir um pouco. Se essa for realmente a causa. É lógico que existem muitas causas para dor de cabeça, como a gente já citou aí, né? Excesso de açúcar, por exemplo, dá dor de cabeça, embota o cérebro.
Quando você, por exemplo, já experimentei tomar caldo de cana à noite, parece que eu acordei no outro dia de ressaca, porque o açúcar ali não gastou o açúcar e automaticamente foi pro cérebro, né, intoxicou um pouco de açúcar. Então realmente tem a ver essa questão do açúcar ali em botar a mente e deixar o cérebro anuviado. Vamos lá. Então vamos ver essa notícia aí, ó. Viver bem, saúde e bem-estar. O açúcar tem o mesmo efeito no cérebro do que drogas estimulantes. Entenda os motivos. O açúcar interage no cérebro em neuropeptídeos como dopamina, opioides e acetilcolina. Eu acho que é isso mesmo, né? Acetilcolina, levando a alterações que ocorrem na neuroquímica, semelhante às drogas estimulantes. Olha aí que interessante. Então, o que Ellen White escreveu em 1901 e em 1870 sobre o açúcar, né, afetando diretamente o cérebro, olha aí a ciência comprovando, né? O açúcar tem o mesmo efeito no cérebro do que drogas estimulantes. Sim, sim. Várias coisas elas têm efeitos de drogas estimulantes, né? Por exemplo, a pornografia ela tem um efeito muito semelhante às drogas, ao açúcar, até pior talvez, né? Já vi alguns estudos falando que a questão é muito séria mesmo, porque o corpo ele vai tentar fazer o mesmo caminho, você fica dependente daquilo como se fosse realmente uma droga. Então o açúcar ele faz essa questão. Várias outras coisas, vários outros alimentos eles têm esse efeito. Por exemplo, pessoas que comem muito pão, né? Quando você come muito pão, tem pessoas que não vivem um dia sem pão, né? Se não tiver o pão, parece que vai morrer. Eu tenho que ir na padaria, se a padaria estiver fechada, então... né? Chega a suar frio. Porque tem uma substância no pão ali que vicia realmente a pessoa a querer comer ali todos os dias a mesma coisa. E não enjoa, né? Engraçado que não enjoa, né? Porque tem açúcar também, o pão tem açúcar e outras coisas mais. Quando a comida e bebida pode levar à perdição. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eu acho isso interessante, está lá em Lucas 17, 26 a 30. Eu acho interessante que nada que está escrito ali é em si mesmo errado. Não é errado comer, não é errado beber, não é errado casar. Só que o problema é quando nós levamos isso ao excesso e fazemos do nosso Deus o ventre, do ventre nosso Deus. Quando nós colocamos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus com relação ao eu comer? O que eu devo beber? Com quem eu devo me casar? Não é de qualquer jeito assim, eu vou me casar com quem eu acho bonito. Não é assim, meus irmãos. Eu vou vender, comprar, trabalhar no que eu quiser, por exemplo. Não é assim. Deus ele tem uma direção para cada um de nós. Ele tem um propósito na sua vida e na minha vida. E quando nós buscamos entender esses propósitos, nós começamos a trabalhar da forma correta, a plantar da forma correta, por assim dizer, plantar coisas boas, a plantar um futuro que Deus se agrade. Tem uma frase que diz assim, comece certo para terminar certo. Porque se você começa errado, vai água abaixo, né? A tendência efeito cascata, né? Efeito cascata. Então, por exemplo, a pessoa que, engravidou a menina desde 18 anos, qual que é o futuro dele? Perder dinheiro ali, o foco dele já perdeu. Agora, como que ele vai se desenvolver em outras áreas? Ele vai estar limitado. Lógico que ele pode se desenvolver, tem o perdão, tem tudo, mas vai ser mais difícil, vai ter um agravante ali. Então, tudo isso que a gente tem que analisar quando a gente é jovem, principalmente, né? Isso é muito importante, é um conselho para mim, né? Principalmente, porque a gente tem riscos de fazer coisas erradas, e a gente tem que pedir muito a Deus para não deixar que a gente vá por caminhos que Ele não se agrade. Exatamente.
Vamos agora para o próximo slide, onde nós temos aí mais um conselho inspirado, né? Os mesmos pecados que trouxeram juízo sobre o mundo nos dias de Noé existem em nossos dias. Homens e mulheres levam seus hábitos no comer e beber a tais extremos que terminam em glutonaria e bebedice. Este predominante pecado, a condescendência para com o apetite pervertido, inflamou as paixões dos homens nos dias de Noé e levaram à generalizada corrupção. Violência e pecado alcançaram o céu. Esta contaminação moral foi finalmente varrida da terra por meio do dilúvio. Os mesmos pecados de glutonaria e embriaguez embotaram a sensibilidade moral dos habitantes de Sodoma, a ponto de parecer que o crime fosse o prazer de homens e mulheres da ímpia cidade. Ellen White, Conselho sobre Regime Alimentar, página 146. Então está aí uma descrição vívida, né, do que aconteceu nos dias de Noé, do que aconteceu nos dias de Ló e também do que tem acontecido em nossos dias, né? Todas essas coisas aí têm acontecido em nossos dias de uma forma bem vívida. Sim. Quando a comida e bebida pode levar à perdição, mais uma vez, né? Porém, eis aqui gozo e alegria. Matam-se bois e degolam-se ovelhas. Come-se carne e bebe-se vinho. E disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será espiada até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Então, muitas vezes as pessoas, como está escrito em Isaías 22, 13 e 14, elas repetem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, não tenho nada a perder mesmo, vou me encher a cara, vou beber, só tem essa vida mesmo para curtir. Como se a vida pertencesse a nós, como se nós fôssemos o dono do nosso próprio nariz, por assim dizer. Mas Cristo nos comprou com um preço muito alto, meus irmãos, para a gente desperdiçar nossa vida com prazeres às vezes tão fúteis, tão pequenos, tão insignificantes comparado à glória que Deus quer nos dar, comparado à recompensa que está nos aguardando, comparado a Jesus nos esperando para nos abraçar lá nas mansões celestiais. Não vamos perder o céu, meus irmãos, por causa de coisas tão pequenas. Esse é o meu apelo nessa noite. Vamos continuar aí para o último texto. Vamos agora deixar com vocês esse último texto e espero que vocês reflitam, que todos nós pensemos, né, como nós estamos recebendo todos esses conselhos, essas orientações e o que vamos fazer de agora em diante, né? Agora é o tempo em que devemos confessar e abandonar nossos pecados, para que eles nos antecedam no juízo e sejam apagados. Agora é o tempo de purificar-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. É arriscado adiar esta obra. Satanás está mesmo agora procurando, por meio de desastres em mar e terra, selar o destino do maior número possível de pessoas. Qual a defesa do povo de Deus nesse tempo? É a viva ligação com o céu. Se quisermos estar em segurança contra a peste perniciosa, se quisermos ser preservados de perigos vistos e invisíveis, temos de esconder-nos em Deus, temos de assegurar-nos o protetor cuidado de Jesus e dos santos anjos. Review de Herald, 19 de novembro de 1908, citado na meditação matinal Nos Lugares Celestiais, de 1967, dia 6 de dezembro, página 359. Então, meus amados, hoje é o tempo, agora é o tempo de nos purificar de toda a contaminação da carne e do espírito. Porque na chuva serôdia, o Espírito Santo não será derramado sobre os vasos que estiverem impuros. Não é, André? Não. Nós temos que purificar os vasos, que somos nós, com o poder de Deus, com o auxílio de Deus, com as orientações dadas,
fazer essa purificação da imundícia, de toda imundícia, da carne e do espírito, nos santificando, para que quando a chuva serôdia for derramada, nós estejamos puros, limpos, de mãos, de coração, de mente, aptos para receber o poder do alto. Esse é o seu desejo? Que Deus o abençoe e que Deus nos ajude a seguirmos essas orientações em nome de Jesus. Amém. Amém.